eu vou trabalhar muito para dar o melhor para a minha família. E trabalha e dá tudo aos filhos, mas esquece do primordial: ensinar o caminho do Senhor. Então, tem que haver uma mudança de perspectiva. Então, essa mudança também é vista na dedicação naquilo que é santo, naquilo que é espiritual. Mateus 6, 19 a 21 diz o seguinte: olha a mudança de perspectiva. Não ajunteis tesouros na terra. Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E aí nós compreendemos o quê? Nosso coração está naquilo que nós colocamos valor. Se nós compreendemos, irmãos, que é muito mais útil, que é muito mais ganho investir na eternidade, o nosso coração vai estar nas coisas espirituais. Se nós percebermos, pensarmos de maneira secular, o importante é eu viver numa vida confortável, o importante é eu receber mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, a sua vida, sua dedicação vai estar onde? Nas coisas terrenas. Será que você seria possível tomar a decisão de querer talvez um salário menor para passar mais tempo com sua família? De talvez diminuir um pouquinho o padrão para se dedicar àquilo que de fato tem valor? Talvez de pegar dos seus recursos até e dedicar na obra? Já pararam para pensar nisso? Quantos de nós contribuímos para a obra do Senhor? Será que todos são dizimistas? Será que nós investimos na obra? Será que nós investimos nos missionários, né? Quando a gente vê aquele relato de Atos das pessoas vendendo aquelas coisas que tinham para socorrer pessoas que estavam precisando dentro da igreja do Senhor, eles estavam fazendo o quê? Tendo seus olhos perspectiva eterna e não terrena. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o vosso coração. A que os irmãos têm se dedicado na sua vida diária? Isso vai determinar, vai dizer muito acerca do coração do irmão e da irmã e do meu coração. Quando os olhos espirituais veem a situação, o valor das coisas mudam. Muitos têm como objetivo fazendas, riquezas, posses, o lançamento do ano, mas isso em comparação ao valor da alma não é nada. Em nossa primeira parábola nós temos um tesouro escondido. Esse ambiente, irmãos, era naquela época a prática de esconder algo valioso no chão. Embora tivessem transações financeiras naquela época, em Jerusalém seria principalmente o templo, né? Vocês se lembram de Cristo fazendo com os cambistas, derrubando as mesas? Vocês sabiam que a palavra banco, né, vem da palavra mesa? Sabiam disso? Que os judeus desenvolveram esse sistema que muitas vezes tinha lá em Jerusalém, na Europa, no medievo, e dali desenvolveram transações financeiras. Interessante, né? Mas o templo era o grande centro de transação. Lá era o tesouro, onde era guardadas as riquezas, onde havia transação de moedas, de estrangeiros vindo, trocando a moeda, onde pessoas pegavam dinheiro emprestado, tudo isso. Então havia essas transações, mas a maior parte da população guardava o dinheiro aonde? Embaixo da terra. E aí eu me lembro de uma cena, quando eu era adolescente, meu pai tinha um terreno. Ele não guardava embaixo da terra, mas ele guardava nos tijolos. A painha fez uma frente de tijolos sem estar rebocado. E ele tinha o costume de pegar algum dinheiro e guardar dentro do tijolo, né? Para questão assim, não tem mais não dinheiro, né? Não vamos invadir o terreno não. Mas guardava lá. Eu era doido para encontrar aquelas notinhas lá. De vez em quando eu ia olhar e nunca encontrava, né? Mas as pessoas antigamente tinham esse costume, guardar em alguma coisa na terra. Eu me lembro que com os jovens eu fiz isso. A gente fez algumas cartas, a gente escreveu algumas cartas. Eu não sei se os jovens estavam aqui, estavam na época, no dia, mas a gente escreveu, colocou dentro de uma caixa e cavou ali no pé de goiaba e colocou lá no pé de goiaba. Eu vou depois escavar aquele pé de goiaba e encontrar as cartas que eles escreveram.
Mas tinha esse costume de guardar as coisas no chão. Muitos tinham o costume antigamente de guardar debaixo do colchão, se lembram? Dentro do colchão, né? E o que é que acontecia? Esse ambiente era comum na época de Cristo, né? Quando um dono da terra morria de maneira inesperada, ou era tirado de maneira brusca e deportado para uma terra estranha, como por exemplo teve em Israel, para a Síria, para a Babilônia, o tesouro ficava o quê? Perdido na terra. As pessoas que chegavam para aquela terra, eles não conheciam o tesouro que tinha sido escondido. E não sabiam o tesouro que tinha dentro da própria propriedade, né? Aqui uma pessoa que passava por aquele campo, porque tinha o costume, até hoje no Cariri tem, você vai para um canto para outro, passa pelo terreno de outras pessoas, né? E uma pessoa que ia passando, de maneira inesperada, ele percebe aquele tesouro, ele vê aquele tesouro, o proprietário atual não tinha conhecimento daquele tesouro escondido ali. E aí chegamos na parábola, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ele quer falar o quê? O pertencimento a Deus, o reino dos céus, é semelhante, a ênfase dele é o valor, a alegria de estar no reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O campo não pertencia a ele, porque a partir da alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A ênfase aqui, irmãos, está na disposição de sacrificar tudo o que tinha a fim de possuir aquele tesouro. Ou poderíamos dizer, a alegria de ter aquele tesouro leva a perder tudo que ele tinha, a perder o valor que tinha outrora. Interessante que o profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 1, ele diz o seguinte: Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, e uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías 65, 1. A outra parábola fala de um comerciante, um negociante de joias. Ele procurava joias valiosas para obter lucro em cima delas. Eles a valorizavam, esses comerciantes, esses negociantes, estimavam e às vezes colocavam nesse negócio tudo que possuíam, visando o retorno que ela daria. Muitas vezes esse negociante viajava por países atrás de joias preciosas. Observe a segunda parábola, versículo 45. Outro sim, o reino dos céus, estamos em Mateus 13, 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. As pérolas, irmãos, eram as joias mais valorizadas no mundo antigo e muitas vezes foram compradas como um investimento, tanto quanto os diamantes são hoje. Sob a forma de pérolas, uma grande quantidade de riqueza poderia ser protegido no seu próprio corpo, né? Enquanto a pessoa viajava ou enterrado num campo reservado, como na parábola que a gente leu. Cleópatra é tida por ter possuído 2 pérolas extremamente valiosas, cada uma das quais seria no valor de vários milhões de dólares no mercado de hoje. Então era algo muito valioso e algo que as pessoas buscavam obter lucro, recompensa. E aí temos essas 2 parábolas, e o que é que nós podemos aprender com essas parábolas, irmãos? Primeira coisa, o reino dos céus tem um valor incalculável. As parábolas, irmãos, eles vão expressar o valor da salvação, através da ideia de que vale a pena vender tudo o que possui a fim de receber. De outra forma não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
O valor da alma é grandiosíssimo. O que é que a pessoa daria em troca da sua alma? Uma pessoa que está no leito de morte, que acha que a vida terrena é a única vida que ela vai possuir. Ela vende casa, ela vende carro, para o quê? Para obter o tratamento do seu corpo, não é verdade? Vende tudo quando possui. Para o quê? Para ter uma vida terrena. E quanto mais a eternidade. Diante dessa realidade, todas as coisas de alguém perdem o valor diante do tesouro que é pertencer ao Senhor. O valor do reino de Deus supera de longe todas as riquezas terrenas e vantagens que alguém poderia possuir. No entanto, Deus oferece seu reino de valor inestimável para qualquer pessoa que queira. Não importa quão pobre, quão insignificante, quão pecadora seja, confiando em Cristo, ela desfruta do maior dos tesouros que se poderia ter. Imagine só, o grande tesouro que é pertencer ao Senhor. Se esse é o grande tesouro, e aqui você poderia pensar assim, irmãos, o grande tesouro, se eu tenho esse grande tesouro, se o reino dos céus pertencer ao Senhor, é de grande valia para mim, qual é a minha atitude diante dessa realidade? Aquela pessoa que encontrou o tesouro escondido, ele faz o quê? Todas as coisas que ele tinha perderam o valor para ele adquirir aquilo. E quantas vezes, irmãos, depois que a gente entrega a vida a Cristo, a gente não quer preservar aquilo que a gente mais ama? Normalmente, o pecado. Normalmente, os nossos desejos pecaminosos. Nós não queremos abrir mão, mas nós deveríamos entender que nós possuímos um grande tesouro, e esse tesouro é tão valioso que todas as coisas perdem o valor diante daquilo. Imagine só, você está no restaurante e você ama, assim, ama lasanha. É uma sugestão. Quando os irmãos quiserem aí oferecer uma lasanha, né? Coloquei até um indireto lá no Instagram da pizza, né? Mas lasanha. Aí você vai para um self-service. Aí lá tem várias comidas, mas os seus olhos vão direto para onde? Para a lasanha. Todas aquelas comidas perdem o valor diante daquilo que você ama. Assim é em relação a Deus, irmãos. Todas as coisas perdem o valor diante da realidade de ser chamado filho de Deus, de pertencer ao reino dos céus. E isso na parábola é descrito como: o homem vai e vende tudo quanto possui. Todas as coisas que ele possuía perderam valor diante da realidade daquele tesouro. O tesouro que nós possuímos, irmãos, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a salvação em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho. Até a palavra de Deus diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja dele e não nossa. Também, uma segunda lição nós podemos aprender. O reino dos céus não é visível de maneira superficial. Em Lucas 17, versículo 20, quando Jesus Cristo foi interrogado acerca do reino de Deus, ele diz o seguinte, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem de aparência exterior, nem dirão, ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios 2, versículo 14, apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não consegue compreender o valor do reino de Deus. Vocês conseguem entender isso? Alguém que não possui o Espírito Santo de Deus nunca vai entender o valor que nós damos ao Senhor Jesus Cristo, ao valor que nós damos um ao outro, ao valor que nós damos à comunhão um com o outro. Um incrédulo nunca vai entender, porque num domingo eu deixo de festejar para estar com o povo de Deus cantando louvores ao Senhor.
Um incrédulo nunca vai entender, porque eu abro mão de desejos que meu coração deseja, a fim de fazer a vontade de Deus. Só quem vai entender isso é quem? O povo de Deus, os salvos. As coisas espirituais parecem o quê? Loucura. E é por isso que muitas vezes o andar do crente com o incrédulo é incompatível. Por quê? O incrédulo vai dizer: isso é um louco. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí eu me lembro do estudo de ontem para a mocidade. Para que a gente tenha amizade, a gente tem que ter afinidade. E eu sempre digo aos jovens daqui: se a gente tem afinidade com o mundo, é porque a gente está parecendo com o mundo. Porque o mundo não quer as coisas de Deus. O mundo nunca vai querer saber do Senhor. O tesouro da salvação, ele não é evidente para os homens e, portanto, não é algo que naturalmente eles procuram. Eis a razão porque muitas vezes você chama alguém para vir para a igreja e ele não vem. Porque ele não entende isso aqui. É por isso que a Bíblia fala que o ímpio não suporta estar na congregação dos justos. Ele não entende essas coisas. Ele não entende porque eu estou no meio de uma igreja ao qual eu posso ser disciplinado, se vê na prática do pecado. E eu continuo lá porque eu quero o quê? Crescer espiritualmente. Porque eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Eu quero crescer em santidade. Então eles não entendem isso, né? O mundo não entende. Eles não entendem porque é tão valorizado pelos salvos e porque algumas pessoas abrem mão dos seus prazeres, às vezes da sua própria vida, da liberdade social, política, econômica e do bem-estar por aquilo que parece ser tão pouco para eles. Para o mundo, eles dizem assim: é só mais uma religião. É só mais uma religião. Por que dar a vida por isso? Por que sacrificar por isso? Por que ser preso por isso? Né? Eles fazem que nem a mulher de Ló: amaldiçoa teu Deus e morre. Para que tu ficar com essa crença sofrendo desse jeito? E muitas vezes na nossa mente, irmãos, podemos estar pensando do mesmo modo: por que eu vou testemunhar na frente dos meus colegas de Cristo? Sofrer escárnios, né? Às vezes a gente está pensando que nem o mundo. Eles não conseguem entender porque os salvos buscam viver de boa vontade os padrões de Deus que Deus estabeleceu, que vão contra os desejos mais profundos do homem. O caminho do reino é estreito, pouco atraente para o homem natural, e por isso tão poucos encontram e desejam caminhar nesse caminho estreito, mas é valiosíssimo. Terceira coisa que nós podemos aprender com essas parábolas: o reino dos céus é fonte de alegria. Foi a partir da alegria que o homem vendeu tudo o que tinha para comprar o campo, que realizou o tesouro inestimável. A alegria é um desejo básico do ser humano. No entanto, as alegrias que o mundo procura, eles são temporários e passageiros. A única alegria verdadeira e eterna é a alegria que se encontra em Cristo e no seu reino. Porque o homem foi criado por Deus não para si, mas para o próprio Deus. A satisfação humana pode ser encontrada somente em Deus. Tem um teólogo antigo que diz que existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. As pessoas podem notar, pessoas tentam preencher o vazio desse coração com festas, com bebedices, com prostituição, com carnalidade, com desejos, com prazeres, e no fim eles ainda estão vazios. Mas existe uma alegria que pode preencher o nosso coração, é a alegria do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 14:17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, o reino de Deus promove alegria. Qual é a maior alegria que nós podemos desfrutar, irmãos? Não é alguém entregando a vida a Cristo, não é algo fantástico. Você já viu alguém fazendo isso? Tomando a decisão de seguir a Cristo. O mundo olha para isso, mais um besta. Aquilo que é uma alegria inestimável, aquilo que a Bíblia diz que é uma festa nos céus por um pecador que se arrepende, o mundo olha e diz: mais um besta. Está vendo que a diferença de valor, dependendo de qual perspectiva você tem?
Se você tem uma perspectiva bíblica, há uma alegria indizível em alguém dizer: eu sou pecador, Jesus Cristo morreu por mim. Já para o mundo, diz, mais um que está na cegueira da religião. Não é verdade? São duas formas de ver completamente diferentes, irmãos. Então, o que caracteriza o povo de Deus? Uma alegria. O povo de Deus, irmãos, deve se alegrar em Cristo Jesus. A alegria é fruto do Espírito. Saber que você foi liberto, saber que você foi liberto da escravidão, que agora você pertence ao reino de Deus, saber que você era estranho e agora é chamado para junto de sua família, saber que agora você tem a esperança de uma vida eterna ao lado daquele que entregou sua vida por você, ao lado daquele que fez céus e terra com o poder de sua boca, aquele que entregou a vida e diz assim: eu te dou a vida. Saber que você vai pertencer a Ele para o resto da sua vida é motivo de grande alegria. Então a vida de um crente, ela é caracterizada pela alegria, irmãos, uma alegria espiritual. E a gente vê isso, ambos abriram mão de tudo, mas se alegraram naquilo, por causa do precioso tesouro do reino dos céus. Quarto, o reino é uma transação. Foi a partir da alegria que o homem vendeu tudo que tinha para comprar o campo. Nessas duas parábolas tem uma operação econômica de compra e transação, que a gente poderia dizer que era uma transação espiritual de rendição. Há uma troca na salvação. O profeta Isaías diz em Isaías 55:1: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Alguns dos bens mais estimados, irmãos, que nós temos são os pecados. E a Bíblia diz lá em João que muitos não iam para a luz, por quê? Porque amavam os seus pecados. Muitas pessoas rejeitam a Cristo porque vir a Cristo envolve arrependimento, mudança de mentalidade, mas eles amam o estilo de vida pecaminoso e não querem vir a Cristo por causa disso. Vir a Cristo é uma rendição, é uma troca, é uma compra. Você está abrindo mão de viver do seu modo e se entregando ao Senhor Jesus Cristo para que Ele seja o Salvador de sua vida. Você está abrindo mão da religião, da seu desejo, sua habilidade de querer salvar a si mesmo para o sacrifício de Cristo. É o escravo sendo liberto dos grilhões, né? O apóstolo Paulo relata isso da sua conversão e o que deixou por causa de Cristo. E eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Diz o seguinte: ele está dizendo daquilo que ele se gloriava, que ele tinha confiança em si. Filipenses 3:4, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha a mudança agora. Mas o que para mim era lucro, o que para mim era valioso, ele diz o quê? Passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Se você está no meio que acredita que é salvo por obras, e você está fazendo suas obras para ser salvo, e entende o valor que há em Cristo, entende a mensagem de salvação, você vai considerar tudo aquilo que você fazia como nada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Versículo 8. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Olha se não se encaixa com a parábola. Aquele que encontrou o tesouro, pegou tudo quanto tinha, comprou aquele tesouro e ficou alegre. Tudo que ele tinha é como se tivesse perdido, a fim de que fosse encontrado naquele tesouro. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu considero tudo na minha vida como perda, comparado ao quê?
a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, como fezes, para poder ganhar a Cristo. Vocês se lembram do jovem rico? O que é que estava entre o jovem rico e Jesus Cristo? A riqueza. Ele chegou para Jesus Cristo e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: você quer saber o que precisa fazer? Cumpre a lei. Aí ele vai dizer: Senhor, eu cumpro desde a minha mocidade a lei. Aí o Senhor Jesus Cristo vai testá-lo: pois vende tudo quanto possuis e me segue. Ou seja, eu estou acima da riqueza para você. A Bíblia diz que ele saiu entristecido porque tinha muitas riquezas. Então ele não estava disposto a encontrar o tesouro de Cristo, porque ele amava muito o quê? Os seus tesouros. E alguém que ama demasiado as coisas ao ponto de não querer Jesus Cristo, ele não está apto ao reino dos céus. Ele não está apto ao reino dos céus. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo perdeu valor para mim. Eu estava vendo um pastor dizendo assim: a igreja precisa de uma revitalização espiritual. Por quê? Porque a gente perdeu a essencialidade. A gente perdeu a noção do que a igreja precisa. A igreja precisa de um povo que ora, um povo que pratica a palavra de Deus, é um povo que vive aquilo que prega. Hoje a igreja praticamente não tem isso. As pessoas não são mais pessoas de oração. As pessoas não são mais pessoas que se deleitam na palavra, que se arrependem de seus pecados, que vivem em comunhão, que exortam uns aos outros, que edificam. Isso é básico na igreja. Então, a gente precisa entender que todas as coisas não valem nada diante da pessoa de Cristo, do que agradar ao Senhor Jesus Cristo. Talvez Deus nunca peça de você suas riquezas, mas Ele pede que você utilize para a glória dEle. Deus pede que a sua vida seja para a glória dEle. Será que você, olhando para esse texto, você poderia dizer assim: tem uma coisa que eu não tenho aberto mão por causa de Cristo? A gente já trabalhou aqui a idolatria do coração. Esse é seu ídolo. Aquilo que você não abre mão por causa de Cristo é o seu ídolo. A Ele você adora. É a Ele que você se prostra, né? Então, versículo 9, ele diz ainda: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então o apóstolo Paulo abriu mão de tudo para o quê? Ser achado em Cristo. Todas as coisas perderam valor para ele diante da pessoa de Cristo. E aí eu faço a pergunta aos amados irmãos nessa noite: você que está em Cristo, percebe o grande tesouro que possui? Percebe como você é privilegiado? Você poderia estar na escravidão da religião, você poderia estar na escravidão do pecado, mas você foi liberto, você tem a possibilidade de viver para a glória do Senhor. Você entende esse grande tesouro que tem? As demais coisas perderam valor diante da pessoa de Cristo? Aquilo que mais importa para você hoje é agradar esse Deus? E aí, indo para o nosso fim, gostaria de citar duas falas do apóstolo João em 2 e 3 João, praticamente uma fala só. Não tenho alegria maior do que esta, saber que os meus filhos andam na verdade. Para aqueles irmãos que encontraram um grande tesouro, a maior alegria que nós podemos ter é viver na verdade de Deus. O oposto é verdade. A maior tristeza que nós podemos ter, que um pai pode ter de um filho, é ver o filho não andando nos caminhos do Senhor. E a maior tristeza de um pastor olhar para as suas ovelhas é ver as ovelhas não andando no caminho do Senhor. A maior tristeza de Cristo é olhar para aqueles que Ele resgatou e eles voltando ao antigo vômito. Quando a gente volta para a antiga vida. Se você está nessa situação nessa noite, a Bíblia sempre chama ao arrependimento. É interessante como Deus é misericordioso. Ele disse: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. Hoje pode ser noite de arrependimento, de retorno, e dizer assim: Senhor, eu quero
viver de modo agradável a Ti. Eu quero viver condizente ao tesouro que eu possuo. Eu quero viver na alegria do Espírito, andando em Teus caminhos. Percebam que o nosso tesouro está associado à nossa dedicação. Quando as coisas mudam, os valores mudam, a nossa dedicação muda. As nossas prioridades mudam. Aquilo que nós nos dedicamos, aquilo que nós almejamos, modifica. Um aluno mal comportado, que não está nem aí para os estudos, ele tem um comportamento condizente com essa perspectiva. Quando ele percebe que tem que estudar para ser alguém na vida, ele muda a amizade, ele muda o tempo de estudo, como estuda, ele muda a sua dedicação, ele tem uma rotina, ele muda seu comportamento. Assim é a vida do crente. Quando o valor espiritual está em primeiro lugar na vida do crente, ele muda sua atitude em relação àquilo que Deus quer dele. A sua obra, ao evangelismo, ao louvor ao Senhor, a uma vida de santidade, a uma vida de oração, a uma vida de confissão, de arrependimento, de sinceridade com Deus. Isso revela que temos conhecimento do grande tesouro que o Senhor nos dá. Se lembre da mulher pecadora. Ela chegou diante de Cristo com lágrimas, derramando um unguento caríssimo em Cristo, chorando, enxugando os pés de Cristo com o cabelo. O mundo diria, isso é uma louca. Jesus Cristo diz, não. Simão, eu cheguei na sua casa, você não me deu um ósculo, você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher está enxugando os pés com os cabelos. Aí ele diz o seguinte, quem muito ama é quem muito é perdoado. A compreensão, irmãos, do nosso perdão, a compreensão da nossa condição diante de Deus, vai demonstrar a nossa vida através da nossa dedicação ao Senhor. Aquela mulher pegou o unguento mais caro na sua casa e ofereceu ao Senhor. Às vezes, o que nós oferecemos ao Senhor é o tempo que sobra. Se der tempo, eu faço isso para o Senhor. Se der tempo, eu vou para a igreja. Se der tempo, eu evangelizo. Nunca tem tempo, nunca evangeliza. Nunca tem tempo, nunca estuda a palavra de Deus. Nunca tem tempo, nunca ora. Porque é só o que sobra para Deus. Aquela mulher não. Aquela mulher deu o que tinha de mais valioso. Porque aquilo que tinha de mais valioso perdeu o valor diante do valor de Cristo. E nós? O que é valioso para nós? Será que as coisas que você possui perderam valor? As coisas que você almejava perderam valor diante do Senhor? Essa é a pergunta. A gente só tem, irmãos, como viver uma vida cristã verdadeira se compreendermos o tesouro que temos. Se compreendermos o amor com que Deus nos amou, como Davi disse. Com amor eterno, tu me amaste. Com benignidade, tu me atraístes. Estava perguntando para os jovens. Vocês contassem os amigos verdadeiros que vocês têm, quantos seriam? Alguns disseram, 2 amigos. Eu fiquei feliz porque eles compreenderam o que é amigo. Amigo não é seguidor de Instagram, né? Nem de Facebook. Alguns pensam que ter 500 amigos é ter amigo, não é. E eles disseram 2, 3, 5, 6. Eu fiquei feliz com a resposta. Aí eu perguntei para eles, quantos deles deu a vida por você? Às vezes, irmãos, nosso valor está na pessoa errada. Às vezes, queremos agradar mais um amigo, que na primeira dificuldade pode nos abandonar. Na primeira mudança de local, pode deixar de falar conosco, do que agradar aquele que deu a vida por nós. 2 Coríntios 5 diz, olha, o amor de Cristo nos constrange, julgando isso. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e se entregou. Nós deveríamos viver, irmãos, para o Senhor, diante do grande tesouro que Ele é para nós. Vamos orar. Senhor, graças te damos pelo tesouro da tua salvação, porque Cristo ali na cruz pagou o preço.
não com prata, nem com ouro, mas com precioso sangue, para nos remir, para nos perdoar, para nos libertar. Que possamos agora, constrangidos por esse amor, constrangidos por esse tesouro que o Senhor nos deu, viver alicerçados, viver de maneira condizente ao teu chamado. Perdoa as nossas falhas, perdoa tantas vezes que te negligenciamos e não damos a atenção, não damos a afeição que se deve ao Senhor. Perdoa cada um de nós e nos ajuda a viver para Ti, tão somente para Ti. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quarta-feira, culto de oração. Gostaria de ver a igreja cheia. Deus abençoe, estamos despedidos até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.